Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Maceió, Kelman Vieira. Kelman, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui com todos vocês. Mas é um tempo já, né, Kelman, que você não vinha aqui. Inclusive, a primeira vez que você veio aqui, a primeira pergunta que eu fiz deu uma repercussão imensa, né? Eu lembro. Na política, unanimidade é algo raro, Kelman. Mas é fato que você, hoje na Câmara, agrada tanto a situação como a oposição, né? Tem um bom relacionamento, tanto com a oposição como com a situação. A que você atribui isso? A que você atribui essa boa aceitação por parte dos seus pares? Olha, Cícero, eu, assim que cheguei na Câmara, todos se recordam que no meu primeiro mandato como vereador, no primeiro biênio, eu fui fazer parte da mesa como primeiro secretário. E lá comecei a ter um bom diálogo com os vereadores. Eu acho que o segredo está em você ser, sobretudo, transparente e saber que é uma casa de iguais, né? Muitas vezes, as mesas diretoras, elas, após serem eleitas, elas ficam um pouco distantes, né? Esquecem que... Cria uma barreira, né? Cria uma barreira aos demais e muitas vezes se distancia da casa. E eu acho que é um grande equívoco isso, porque é uma casa de iguais, onde você tem que ter sempre um diálogo, tem que estar sempre de forma transparente, dialogando e mostrando como é a casa. Eu acho que o grande segredo de eu ter esse bom diálogo com todos os vereadores foi isso. A gente sempre, no primeiro momento que teve a oportunidade de conduzir, primeiro como primeiro secretário e depois como presidente, sempre tive um bom diálogo, sobretudo sempre me mantive aberto para receber sugestões. Muitas dificuldades, Calma. Muitas dificuldades. É uma casa onde uma média salarial dos funcionários é uma média boa, então compromete quase que 70% de todo o seu orçamento. E a casa em si, administrativamente, a gente conseguiu, junto com os demais membros da mesa diretora, hoje é bem tranquilo conduzir a casa. Muitos foram reeleitos, então eu peguei o meu segundo mandato já com boa parte me conhecendo, o que facilita muito. E os que entraram nessa nova legislatura também a gente tem um bom diálogo. Então, assim, hoje a casa, eu consigo conduzir ela bem, porque tem um bom diálogo com todos. Todos se respeitando, nós somos uma casa de iguais, e eu acho que isso é o segredo para a gente estar levando aquela casa com a união de todos e, sobretudo, tentando resgatar a credibilidade do Legislativo. Se você pudesse enumerar, Kelman, quais os principais avanços à frente da casa? Se você pudesse dizer assim, vamos dizer, os 3 principais avanços, quais foram as suas 3 principais ações à frente do Legislativo? Olha, eu assim, muito embora tenha sido um concurso público de apenas para 4 efetivos, mas eu acho que foi o grande marco, né? Há décadas que o Poder Legislativo Municipal não fazia concurso público. E a gente, atendendo a uma recomendação do Ministério Público, a gente fez o primeiro concurso público, né, da história mais recente da Câmara. Eu acho que isso foi um grande marco. A mudança da sede para o Jaraguá também foi um marco na minha gestão. Realmente a sede antiga não era compatível. Você olhar, saber que o Poder Legislativo Municipal da capital tem um duodécimo de mais de 60 milhões e você está num prédio caindo aos pedaços, é quase que uma coisa que... Um paradoxo, né? Um paradoxo, né? Que muitos não conseguiam imaginar como é que uma casa com um duodécimo daquele tamanho tinha um prédio sede daquele. E para mim, eu me sentia também um pouco incomodado. Primeiro que nós não tínhamos condições de trabalho nem para os vereadores, nem para os servidores, nem para a população que ali chegava para debater conosco. E eu coloquei como uma meta na minha segunda gestão, que era mudar o prédio para uma casa digna. E graças a Deus, a compreensão de toda a mesa e de todos os vereadores, a gente conseguiu botar no orçamento da gente para o ano de 2017, né? 2018, a gente conseguiu deixar essa parte do custeio e a gente deu esse grande presente, sobretudo aos funcionários públicos, né?
Hoje nós estamos numa casa de 4 mil metros quadrados com 50 salas. Você acha que, inclusive, isso repercute na própria atividade da Câmara? Sim, não, sem sombra de dúvida. Nós temos 2 plenários, nós fazemos, concomitantemente, está se fazendo uma sessão ordinária lá e o outro plenário está recebendo outras comissões ou mesmo audiências públicas. Enfim, se você pegar em números, a produtividade aumentou em todos os aspectos. Então isso é bom para o Legislativo, é bom para os funcionários, para a sociedade que hoje tem uma casa que pode chegar e ser bem recebido por todos. Enfim, eu acho que essas 2 situações, sem sombra de dúvida, foram o marco na minha gestão. Um tema que é muito, assim, recorrente e polêmico, Kelman, em relação ao aumento do número de vereadores. É comum a gente ver a população debater sobre isso. E opiniões das mais diversas surgem naturalmente. Como você avalia esse aumento no número de vereadores para a próxima legislatura? Olha, no primeiro momento, eu relutei, porque achava que o momento não era propício para a gente debater um aumento de vereadores, porque a sociedade, como um todo, ela vê o poder legislativo, né? Um poder meio que desgastado, né? Quando se fala em política hoje, se você for perguntar a opinião da sociedade... Há um movimento de criminalização da política. De criminalização. Acho que se perguntar à sociedade quantos vereadores ela queria ter em Maceió, se ela puder dizer um ou nenhum, eu acho que seria a grande maioria da população, eu acho que iria optar por ter menos vereador. Agora, lá é uma casa de iguais, né? A gente sabe que, em termos da Constituição Federal, havia essa possibilidade, e eu, como presidente, jamais iria barrar uma iniciativa da maioria dos vereadores. Agora, tomei o cuidado para ir ao Ministério Público, como sempre faço, né? Porque não adianta, como eu digo aos meus amigos vereadores, não adianta a gente tomar alguma medida aqui para que amanhã o Ministério Público entre na justiça. Voltar atrás, né? E assim, com tanto desgaste, então se a gente passar por mais um desgaste desnecessário, então a gente tomou esse cuidado de ir ao Ministério Público, fazer uma consulta, e o Ministério Público disse que não havia ilegalidade, né, naquele aumento. É bom deixar claro, como a gente sempre explica, mas como é que você vai aumentar 4 vereadores e não vai aumentar as despesas do Legislativo? Sempre o questionamento que a população fala, achando que o aumento do número de vereadores vai implicar naturalmente num considerável aumento, né, nas despesas, no gasto público com a casa. O que é um grande equívoco para quem divulga essa tese de que vai haver aumento de gastos, porque o duodécimo nosso, ele é fixado em 4,5% do efetivamente arrecadado pelo município, né, daquelas arrecadações que entram no custeio, que entra no cálculo do duodécimo da Câmara de Vereadores de Maceió, se faz o cálculo de 4,5% e é mandado... Tendo 21 ou tendo 25, tendo 21 ou 25. Agora, mesmo. Lógico, se a gente, em 2020, quando a gente for votar o orçamento, a LDO, a LOA, e o duodécimo da Câmara, ele diminuir, logicamente que nós vamos ter que tomar algumas medidas administrativas, né, para cortar os gastos. Porque 4 vereadores a mais, são mais 4 gabinetes, com assessores, com 2 carros, com 1.300 litros de combustível. É o custeio que se tem na casa, né, de pessoal, e o próprio custeio, que logicamente que é uma despesa. E se o dinheiro é o mesmo, nós não vamos ter que fazer, nós não vamos fazer mágica, nós vamos ter que cortar na própria carne. Estou dizendo num cenário que o duodécimo seja o mesmo. Num cenário onde as receitas aumentam e o duodécimo aumenta, aí a gente precisa saber se vai ser preciso ter um corte ou se a gente poderá ter com a mesma estrutura que é hoje para os 4 vereadores que irão entrar, porque com a votação serão 25 e não mais 21 vereadores em 2020. Kelman, como presidente da Câmara Municipal, você tem acompanhado o problema dos bairros ali do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, principalmente. Você acha que a SEI da Câmara irá dar a resposta que a sociedade precisa? Olha, quando o vereador Francisco Salles propôs a criação da SEI e foi subscrito por mais 6 vereadores, eu sempre, no primeiro momento, eu tive a preocupação de mostrar a todos que era preciso ter um bom diálogo para a sociedade, porque
a população daqueles bairros, sobretudo, elas querem efetivamente uma solução para os seus problemas. E parece que demora, as pessoas não têm a resposta. Inclusive, a gente aqui no programa, já teve pessoas que já falaram, inclusive em caso de suicídio. Pois é. Lá no bairro. A Braskem parece que não toma as medidas, não responde da forma que deveria responder, com a responsabilidade que cabe a ela, e parece que o poder público um pouco anestesiado, né? Toma algumas medidas, depois volta, e a gente não tem uma solução efetiva. Exatamente. Então, a gente, em termos de instrumento para penalizar os verdadeiros culpados, nós temos a SEI, ela tem sim poder de polícia para no final indiciar quem ela achar que foi o responsável. Você tem alguma participação, Kelman, nesse... Não, nós apenas, como presidente, a gente tem a obrigação de publicar no Diário Oficial a criação da SEI e os componentes, né? Hoje a presidência está com o vereador do presidente da SEI, isso. No caso, Francisco Sá. E o relator, que a gente estendeu o prazo, porque nós estávamos de recesso, e no recesso suspende o prazo da SEI. Ela retoma agora para a conclusão, mas assim, em termos de efetividade para resolver o problema, nós somos limitados. E é uma questão que é preciso que eles dialoguem bem, a Câmara precisa, através da Diretoria de Comunicação, deixar bem explicado até onde a gente pôde avançar, porque de fato... Que responsabilidade cabe a vocês? Exato, porque de fato o que o povo daqueles bairros querem, sem sombra de dúvida, é saber onde vão morar a partir de agora, como vão viver, os seus comércios que foram destruídos. É verdade, exatamente, é isso que a sociedade quem quer. vai ajudá-los a reerguer os comércios que foram simplesmente devastados por essa problemática. Investimentos ali de uma vida, né? De uma vida. Então, não é apenas a questão de você ter isenção de ISS, né? Mas e como aquela população vai se reerguer diante disso. Então, é isso que o povo quer, né? Ele não quer saber se a gente está ouvindo o diretor-presidente da Braskem, se vai ser indiciado A, B ou C. Quer saber como eles vão viver, onde vão viver, de que vão viver. Verdade. Então, isso nos preocupa porque nós não temos esses instrumentos para que a gente possa resolver esses problemas. A gente tem visto o vereador... Mas é um drama, né? É um drama... E a gente fica muito triste em saber que passa o tempo e se não chega a nenhum lugar. Você vê que o dinheiro que a Braskem tinha... Agora, o município e o Estado, Kelman, permita-me, precisa dar uma resposta efetiva à população. Eu acho que é preciso, assim, com todo respeito, são dois gestores, o prefeito Rui é meu amigo, o governador conheço há algum tempo, são dois jovens gestores. Eu acho que a gente tem que desarmar os palanques e fazer a união, né? Isso é muito ruim quando a gente vê o prefeito Rui tendo que mandar ofício para pedir ao Estado que ajude... de alguma forma aqueles bairros em isenção de algum tipo de imposto, quando a gente vê que o governo cobra da prefeitura. Então a gente vê que não há essa união, né? Num momento de uma crise sem precedentes dessa, onde a gente vê milhares de famílias sem ter as questões a quem recorrer, pessoais devem ficar. Acho que tem que primeiro você se sentir no lugar daquela pessoa, né? Um ser humano, né? Um ser humano que está ali, não é capaz de qualquer, não é apenas uma questão pessoal um eleitor. Eu fico triste quando não há essa união. Aí você vê um vai para Brasília, o outro não vai, e muitas vezes um torce para que o recurso não venha, para não fazer as obras. Então, porque, Kelman, se a gente parar realmente para observar, na verdade ali o drama não é só daquelas pessoas que moram ali, porque eu acho que quase todo maceiense tem algum amigo, tem algum parente, né? Então esse drama ele se estende, né? Geograficamente está localizado ali, mas né, aquilo afeta praticamente toda a cidade. Com certeza, você vê que hoje outros bairros já estão também sendo afetados. Então, o drama só aumenta. A gente sabe do esforço. Eu tenho conversado muito com o vereador Canuto, que hoje é secretário, ele que está coordenando a Defesa Civil. Ele me fala quase que semanalmente das ações que ele tem tentado junto com Brasília para destravar recursos, para colocar essas pessoas em apartamentos do Minha Casa Minha Vida, mas é muito pouco diante do sofrimento. Verdade. Como você diz, não é só aquela pessoa que está ali, são familiares, é toda uma família de outros bairros. Gera, enfim, é lamentável o que está acontecendo. Eu acho que também a Braskem, muito embora ela solte as suas notas aí na mídia dizendo que está
Está fazendo tudo, que está fazendo tudo, mas a gente sabe que ela poderia fazer muito mais, né? Inclusive eu vi um movimento, tinha uma faixa, achei interessante, dizendo que que a Braskem provavelmente salgemou, né, as autoridades por conta do poder econômico que ela tem, né? Pois é, você vê que o Tribunal de Justiça aqui, ele deu uma decisão para que o dinheiro da Braskem ficasse bloqueado, né? Bloqueado, retido. Desembargador Tutimés. E lá no STJ, no STJ eles derrubaram, infelizmente. E você vê que, como eu disse, eu acho que esse tipo de contribuição que ela disse que está dando não é o que a população quer. A população quer saber aonde vai morar, como vai sobreviver os seus familiares que tiveram lá o comércio devastado. Quem vai querer voltar a investir no Pinheiro? Pessoas que compraram um apartamento recentemente. As construtoras lá. E agora não vale mais nada. Não vale mais nada. Então, assim, eu acho que a Braskem, né? A gente vê o quanto ela lucrou aqui em Alagoas. Não estou condenando. Eu acho que ela, num drama desse, ela precisava fazer mais. Ela tem condições de fazer mais. Mas para isso também a gente confia na justiça, né? Confia no Ministério Público Federal, que já ingressou com algumas ações contra a Braskem. E confia também no governo federal, porque nós somos um município muito pobre. Nós temos uma dependência muito grande Preciso que haja uma divisão, né, de responsabilidades. Tem que haver. Para que a gente encontre a solução. Tem que haver Estado, município. O Estado de Alagoas e o município de Maceió, eles são muito dependentes do governo federal. Mas não dá para, num momento desse, que a gente precisa da união de todos, eles ainda estarem um pouco distantes por questões políticas. A gente torce muito que haja a união dos dois. Voltando para a questão política partidária, você é um dos expoentes do PSDB aqui em Alagoas. É natural ter seu nome cotado, né, para substituir Rui Palmeira, presidente da Câmara, um nome de destaque. Se você for o nome de consenso entre executivo e legislativo, vai enfrentar esse desafio e concorrer à prefeitura de Maceió? Olha, ou você está decidido a ser candidato, independentemente do apoio, né, do executivo, legislativo? Como é que está essa questão? Não, assim, a gente tem, graças a Deus, um diálogo muito bom, como eu já disse aqui no legislativo, e muitos amigos vereadores, eles me veem como um nome que poderia ser a representatividade do legislativo numa majoritária para Maceió. Mas a gente sabe que uma candidatura à majoritária não é simplesmente uma questão pessoal do vereador. Eu me sinto preparado, todos sabem que eu vim da Polícia Civil como delegado, estou no meu segundo mandato, já enfrentei diversos desafios, não só na minha carreira como delegado de polícia, sobretudo na política, que era uma coisa nova. Enfrentei diversos desafios, me preparei para estar na política. Eu acho que hoje me sinto, sim, num nível que eu possa enfrentar mais um desafio na política, que seria majoritária. Mas uma candidatura majoritária não pode ser representada só pelo meu sentimento, meu desejo de ser. Precisa de todo um grupo político que a gente já mas não é a eventual situação que eu trouxe, Kelma, aqui, de você ser o nome de consenso, digamos. Sim, não, o nome e do executivo. Não, se eu for o nome do PSDB no nome do Rui Palmeira, estou pronto e serei candidato, com certeza. Estarei pronto para esse desafio. Mas eu deixei já claro para o prefeito Rui que pertence ao grupo político dele. Vou aguardar a decisão dele. Ele já tem dito a todos nós que até fevereiro ele decide, né? Ele vai apresentar uma candidatura com viabilidade e densidade eleitoral. A gente acredita muito que com essas novas obras que ele está trazendo para Maceió, a candidatura apresentada pelo prefeito Rui é uma candidatura forte. Ganha força. Você tem conversado com o Rodrigo Cunha, que é o presidente estadual? Não, pouco diálogo com o Rodrigo eu tenho. Tenho mais o diálogo com o prefeito Rui, né? O prefeito Rui é que dialoga mais com o Rodrigo Cunha, mas o que há de sentimento do PSDB é que nós vamos apresentar uma candidatura. Quem será, aí no momento certo é que eles vão decidir. Eu acho que tem bons nomes. Tereza Nelma é um bom quadro do PSDB, já tem dito a alguns amigos que ela, se for o desejo, ela está pronta. O vereador Canuto, também do PSDB, né? O próprio Marcelo Palmeira, que é vice-prefeito, está no PP, mas está aí também no jogo para suceder. Eu acho que é natural, um vice sempre se prepara para suceder o prefeito, é uma pessoa que tem trabalhado aí. Enfim, a gente
o mais importante de tudo isso é que nós estamos juntos nesse projeto, esperando o prefeito Rui decidir qual será o nome. Se for o caso de ser o meu nome, eu estarei juntos com os meus amigos da Câmara e com o prefeito Rui, debatendo com a sociedade, mostrando a possibilidade que a gente tem de continuar os avanços que o prefeito Rui implantou em Maceió. Se for outro nome, nós estaremos ao lado do outro nome e vou trabalhar para a minha reeleição. De qualquer maneira, eu estou muito feliz, eu não esperava, quando entrei na política, jamais esperava que seria por 3 vezes presidente da Câmara, né? Entrei, sobretudo, a minha esposa, que vem da política, mas aqui em Maceió nós não tínhamos ninguém ligado na política, e eu entrei praticamente como desconhecido, e hoje assim tenho muitos amigos vereadores da Câmara que levam meu nome e defendem meu nome. Então assim, já vou para o sexto ano como presidente, são 3 mandatos consecutivos como presidente da Câmara. Então já os meus amigos já me deram mais do que eu esperava. Então a eles eu só tenho gratidão, e a missão que for me dada, eu estarei pronto para internamente, Caman, vocês discutem a questão do tempo. Por exemplo, a gente sabe que estamos a 1 ano da eleição, mas a eleição cada vez mais profissionalizada, né? Termina um pleito hoje, já se pensa já no próximo. Vocês assim, já pensaram, já estabeleceram um prazo onde vocês vão apresentar, por exemplo, uma pré-candidatura? Ou como é que vai ficar? Não, vai esperar lá para o ano que vem? Não, há um debate, né? Há um debate de alguns que acham que a gente não pode demorar muito. Mas, sobretudo, hoje nós temos o prefeito Rui, que é a pessoa que vai encabeçar esse processo. E ele tem pedido a gente calma, serenidade, que está tentando viabilizar essas obras, né, no município de Maceió, deixando mais para o final do ano e começo do ano que vem. Então, como a gente confia, e o prefeito Rui já demonstrou que é uma pessoa que tem densidade eleitoral em Maceió, né? Ainda bem avaliado. Então a gente vai aguardar nesse processo a decisão do prefeito Rui, que será tomada só no começo do ano que vem. E com base nisso é que a gente vai aí sim juntar os partidos políticos e começar a trabalhar esse nome escolhido pelo prefeito Rui. Kelman, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. A eleição para conselheiro tutelar, inclusive, se aproxima, né? Tem sido cada vez mais profissionalizada. Como você vê a interferência da política partidária nessas disputas? O conselheiro tutelar, em regra, virou um cabo eleitoral de político? A gente volta já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara, Kelman Vieira. Kelman, deixamos uma pergunta aqui antes do intervalo sobre essa questão dos conselheiros tutelares. A eleição para definir esses cargos, inegavelmente, passou a se profissionalizar. Tem campanhas aí que parece até... Nem todo vereador tem uma campanha como determinados conselheiros. E muitos passaram, na verdade, de cabos eleitorais de políticos
para conselheiro, né? Talvez você tire um pouco o peso do político, né? Porque ele já tem um saláriozinho bom, né? Tem uma estrutura, então bota o cara como conselheiro, né? Dá uma investida no cara e fica 3 anos, né? Que é o mandato, sem ter que ter responsabilidade com ele. Como você vê essa questão de todo esse processo? Olha, Cícero, é inegável o que você disse. Eu concordo no número, gênero e grau. A gente não pode generalizar, claro, né? Mas que de fato há, sim, essa questão de politização, né? Na eleição de conselho. A gente só espera que isso não desvirtue o foco né? da missão, que cada conselheiro tem, os eleitos, que é cuidar da criança. Porque às vezes você é o nome de confiança do político, mas não é o nome mais preparado para exercer aquela função, aquele mistério. É verdade, infelizmente acontece isso. Eu mesmo, na minha primeira eleição, eu praticamente não me envolvi. Já nessa segunda, em cada localidade onde a gente tem um trabalho social, quase todos os políticos têm um candidato a conselho. E até para a imposição nos impõe, quer dizer, essa situação nos impõe que a gente também marque território apoiando o candidato, né? Se isso é bom ou é ruim, de fato eu não posso dizer. Muitos cabos eleitorais vão ser depois conselheiros tutelares e não tem como você dizer que sem apoio político praticamente... o apoio político é como você diz, ganhar a eleição. É uma eleição cada vez mais que se aproxima de uma eleição de vereador, né? E... Vasto material de campanha. Vasto material. Para levar as pessoas para votar. E já se fala, inclusive, até em compra de votos. Né? A gente se preocupa. A comissão da Câmara esteve reunida com o promotor, mas o promotor já disse da inviabilidade de ter urnas eletrônicas. E torcer para que corra tudo bem, né? Torcer para que toda eleição tem problemas, claro, mas a gente espera que a população... Você vê, hoje nós temos um problema sério. Como a eleição ela não é obrigatória, muito pouca gente vai votar, né? Então, quem tem essas estruturas maiores é que pega a pessoa, vai levar e termina ganhando uma eleição onde vai se trabalhar com crianças e adolescentes e muitas vezes você já fica ali à mercê de um político que deu toda a estrutura. Invertendo o polo, a gente estava falando de criança e adolescente, falando agora de idoso. A Câmara aprovou, salvo engano, a semana passada, que é a política municipal da pessoa idosa. Falar também de coisas boas, né? Quais avanços esse projeto traz? Olha, a gente ressentia porque Maceió era uma das únicas capitais do país que não tinha ainda a política. Mais de 24 anos que foi lançado pelo governo federal a política, que são diretrizes, né? São diretrizes que mostram aquela pessoa que ao longo da vida ela fez tanto, né, pelo município, pela construção da nossa sociedade e no final da sua vida, né, quando já está velha, né, idosa, como se diz, não velha, idosa, com mais necessidade, vira as costas, não. Então, a política, são diretrizes que mostram a prioridade que o governante tem que ter, né, nas políticas públicas para dar ênfase às pessoas idosas em todos os aspectos, em todas as áreas, saúde, educação, emprego, geração, enfim, são diretrizes que a gente mostra também que a partir de agora Maceió, né, não está fora do contexto que é você desenvolver políticas públicas que coloque como prioritário as pessoas idosas. Falando agora da estrutura da cidade, a Ecovia Norte, né, que vai ligar o litoral norte, é uma importante obra, né, para a capital. Na sua avaliação, quais outras obras estruturantes Maceió precisa para que a gente realmente assim dê um boom em termos de desenvolvimento, de melhor qualidade para o cidadão? Hoje eu reputo as obras que o prefeito conseguiu através dos empréstimos nacionais e internacionais, que ele vai fazer grandes obras de mobilidade urbana, um dos maiores desafios da gestão do prefeito. A gente torce para que ele entregue a cidade em 2020 para o próximo gestor de 2021
é uma cidade mais planejada, melhor, com ciclovia ou ciclofaixas, com melhor mobilidade urbana. A gente sabe que não resolve o problema, mas novas vias, as vias hoje que se encontram deterioradas, onde ele vai fazer a pavimentação de quase 400 ruas no município de Maceió. Isso é possível, Kelman? Sim, não. Dentro do programa que ele lançou há 15 dias atrás, as verbas são carimbadas e elas já vêm especificamente para atender esses bairros. A região norte vai ser toda atendida, a questão de cidade universitária, a questão do Tabuleiro, né? A questão de Santa Lúcia. Então são obras carimbadas que o dinheiro vem para ser empregado naquelas ruas que foram previamente estabelecidas. Então é uma realidade. A gente fez recentemente a licitação dos transportes públicos, né? E você vê que muita coisa continua da mesma maneira, né? Eu não sei se são transportes. Não sei se há uma discussão na Câmara sobre isso, ou se já aconteceu, Câmara. A gente, por exemplo, chega no Rio, a gente tem aquele transporte via aquática, né? Que você, inclusive, atravessa ali, vai para Niterói, né? Não só pela ponte, mas você também vai naquelas embarcações, naquelas balsas. A gente é chamado aqui de Paraíso das Águas, né? A gente tem uma faixa de água muito grande, né? Lagoas, inclusive, que ligam pontos da cidade. Será que também não seria uma alternativa começar a discutir isso? Realmente, se eu disser aqui que eu conheço essa possibilidade, realmente eu não tenho conhecimento aprofundado. Agora, o que eu acho que o caminho a ser seguido é as parcerias públicas-privadas, porque o poder público não tem capacidade de investimento. Não tem. Maceió também está quase que no limite do seu endividamento, né? Então não adianta você contrair empréstimo, depois você não vai ter nem dinheiro para pagar a folha, né? Então, como seria essa matemática? Muitos estados e muitas capitais, ela partiu para parceria público-privada, que é uma forma de você chamar a iniciativa privada para fazer os investimentos, né? Então eu defendo esse modelo. Agora, é preciso realmente estudar a fundo esse fenômeno que está se agravando em Maceió. A gente já sente isso, a SMTT tentando alguns paliativos, você vê lá no corredor Vera Arruda, né? Criou-se uma polêmica muito grande que a SMTT há pouco tempo atrás tentou abrir as ruas, os moradores, quem é que quer estar, sobretudo, num lugar onde é calmo, não passa trânsito, de repente você vê os veículos todo dia passando ali na frente das suas problema e causa outro. E causa outro. Mas já é comprovado que abrindo mais ruas não se resolve o problema também. Então, assim, é uma questão muito séria. Eu acho que é uma questão que nenhum gestor enfrentou a fundo essa questão. Eu acho que precisa ser enfrentada. Que precisa, né? Qualquer gestor que vai pegar Maceió agora em 2021, eu acho que tem que ter isso como prioridade do seu mandato. Mas além da mobilidade urbana, se você de forma rápida pudesse enumerar os outros principais problemas de Maceió que devem ser vistos como prioridade. Olha, assim, a gente até parece que as coisas passam anos e sempre continua a mesma coisa, porque se você pega qualquer pesquisa de opinião pública, ainda é demonstrado que a questão da saúde hoje é uma questão que fica entre as primeiras, os primeiros pontos, né? Então, essa questão das UPAs, ela de início ela foi um alento para desafogar, né? Tanto o HGE como alguns postos, mas ficou aí nas duas UPAs. Hoje o governo do estado anunciava aquela UPA do Jacintinho, da ladeira ali do óleo, que até hoje não foi inaugurado por questões burocráticas. A prefeitura tem um limite. Eu tenho conversado muito com o secretário Nonô. Ele conseguiu alguns postos de saúde, ele conseguiu reformar, trazer mais infraestrutura, mas tem a necessidade dos profissionais, que a município de Maceió ele está quase que no limite da questão de contratar funcionários. Hoje o secretário Nonô já pensa numa questão das OS, né? Porque aí não precisaria você fazer o concurso público,
né? Mas o que a gente vê hoje também é a questão do dinheiro, do investimento que tem que ter na saúde, que é uma questão que há décadas todo mundo sabe que não se faz saúde nem educação sem investimento. Mas Maceió ainda continua, muito embora os avanços que o secretário Nonô conseguiu à frente da pasta, mas Maceió ainda precisa de uma política de maior investimento na área de saúde, porque o povo de Maceió ressente muito ainda dessa área. É verdade, viu, Camargo? Inclusive, sobretudo, a questão da atenção básica, né? Maceió tem um dos menores índices de cobertura do PSF, por exemplo, do país. Verdade. A gente tem 20 e poucos % só de cobertura. E a gente sabe que a atenção básica, ela é o ponto-chave, né? Porque dali você evita que outras doenças se agravem. A gente tem, por exemplo, um pronto-socorro aqui que vive abarrotado de gente, porque a gente deixou de evitar problemas lá no início, né? O cara agravou a hipertensão, o diabetes dele que poderia ter sido evitado. Então, eu acho assim, é um desafio grande para Maceió, porque compete, né, ao município a questão da atenção básica, e a gente tem uma cobertura realmente muito pequena. A gente tem um quadro aqui no programa, que é curto ou não curto, seguindo as tendências das redes sociais. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim entender, ok? Ok. A gente sabe que você não foge à luta, né? Então, vamos lá. Primeira imagem. Senador Fernando Collor. Curto. O senador é um amigo meu, pessoal, amigo. Como político, a gente não adianta nem aqui ter esse comentário, porque todos sabem a história, né? Do senador Fernando Collor. É uma pessoa que sempre me teve muito respeito e consideração e apreço, então é uma pessoa que eu gosto, que eu respeito, então, curto. E que eu sou leal, curto. Próxima imagem. Grampo telefônico. É uma prática, né? Tá grampeando as pessoas. Eu não curto. Sou delegado de polícia. Lá atrás, quando eu fiz muitas investigações de crimes políticos aqui no estado de Alagoas, a gente via que o princípio básico é que antes de você fazer uma interceptação, você tem que representar a autoridade judicial. A autoridade judicial, ela tem que, primeiro, ela expedir o mandado para que a gente envie para as operadoras. E hoje o que se faz é que, pelo que está se falando aí, é que muitas vezes se colocam números de pessoas que não são investigadas no meio daquelas que estão investigadas. Não, para isso é grampo, né? E grampo ilegal. Isso é muito ruim. E essa questão de grampear todo crime, né? É e crime. Assim, todos estão sujeitos a ser vítimas, né, de uma ação. Né? Você está investigando um bandido, bota uma pessoa de bem no meio ali, porque você quer pegar para ter alguma informação sobre ela. Isso é lamentável. Acho que tudo tem que ser dentro da lei. Ok, próxima imagem. O deputado federal João Henrique Caldas, né, o JHC. Olha, eu não tenho muito contato com o JHC, mas vejo que é um jovem que a população de Maceió, né, nas suas 2 últimas eleições, teve um crescimento eleitoral. É uma pessoa que a população deposita muito respeito, né, e muita confiança. E é um jovem que tem se destacado na política local. Há quem diga que ele é um pré-candidato a prefeito de Maceió. Eu acho que é um bom nome para ter um bom debate, porque quanto mais pessoas qualificadas, a cidade sai ganhando. Não, curto, não tenho nada contra o JHC, não. Eu acho ele um bom político. Próxima imagem. O ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como um juiz federal que se chegou a esse cargo através de muito estudo, eu curto. Como um juiz que, se tiver à frente de uma operação, né, Lava Jato, junto com o Ministério Público, fazendo as coisas de forma ilegal, aí eu não curto. Depende do contexto que você pergunta. E se for a questão dessas mensagens que estão sendo veiculadas, se tudo for verdade, eu não curto. Porque ele tem que ser imparcial, né? Claro. Ele tem que ser imparcial. E aí me parecia que ele estava combinando o caminho que tinha que ser seguido para penalizar uma pessoa. Então, isso eu acho que é ilegal. O juiz não pode se comportar dessa maneira. Então, como um juiz federal, na sua atuação como magistrado, antes dessa Lava Jato, eu curto, né? Porque é uma pessoa que estudou e estava nas suas funções por méritos. Se tudo for verdade dessas mensagens, não curto, porque aí realmente ele se perdeu no caminho. Ok, agora ele já pode fazer política, né? Tirou a toga.
Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Olha, o senador, ele tem, com a minha família, a minha esposa, que é a deputada Flávia, o meu sogro, tem ligações políticas históricas, né? Eu já entrei pelo PMDB como vereador, hoje estou no PSDB, sempre tivemos um respeito muito grande, foi uma pessoa que sempre me tratou muito bem, sempre me respeitou, sempre respeitou as minhas posições. Não tenho nada contra o senador Renan Calheiros, curto o senador, acho que todos nós que estamos na vida pública podemos acertar como podemos errar, mas dizer que o senador nunca lutou por Alagoas é uma inverdade, porque nós já sabemos o quanto o senador já fez de bem para o nosso estado, né? Com o prestígio que ele tem no governo, sobretudo o governo de Dilma e de Lula. Ele trouxe muitas obras e muitos serviços aqui para Alagoas. Eu não tenho nada que diga que eu tenho que não curtir o senador. O senador, como uma pessoa pública e um político, sempre me respeitou, sempre respeitei o senador Renan Calheiros e torço muito para que ele continue na política fazendo bem por Alagoas. Kelman, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez. Demorou, mas você voltou. É sempre bom, né, que pessoas que têm representação pública, você que ocupou um cargo de bastante relevância, presidente da Câmara Municipal da capital, que possa prestar esclarecimentos para a sociedade. Deixo aqui um espaço para que você faça suas considerações finais e já reitero o convite para que na próxima oportunidade a gente possa estar aqui mais uma vez. Não, eu que agradeço, Cícero, o convite, dizer a você que é sempre um prazer estar aqui com você. Fiquei também sabendo através das redes sociais, né, da imprensa, uma possibilidade também da gente não só ter a oportunidade de debater aqui como numa campanha, você como pré-candidato também a prefeito de Maceió, uma pessoa qualificada, né? Então a gente fica muito feliz de saber que pessoas jovens, pessoas que querem o bem da nossa cidade, está tendo a possibilidade de fazer um bom debate e poder representar a nossa capital. Então a gente fica feliz. Eu sou um jovem, você é jovem, JHC é jovem, outros pré-candidatos aí, então são pessoas jovens que querem de alguma forma contribuir para a melhoria de Maceió, e a gente só espera que a próxima eleição que se avizinha, a população consiga escolher um bom representante, porque a gente vive aqui, a gente ama essa cidade, a gente quer o melhor para ela. Então quero desejar a você também uma boa sorte, que eu sei que você é pré-candidato e será candidato pelo PCdoB a prefeito de Maceió, né? Você nessa sua ala mais comunista, eu nessa ala mais neoliberal, mas cada um com seus pontos de vista, mas nos respeitando e com diálogo, exatamente, que é o mais importante de tudo. Ok, Kelman, obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.